Hello, boys and girls. How you doing, galerinha do oitavo ano? Is everything good there? Teacher Leo for another geography class, okay? I'm a little bit sick. I'm sorry if I at some point sneeze or something, but I'm gonna do my best, okay? Maybe I'm not as full of energy as I usually am in our classes, but you understand that I got kind of a cold. I have a cold. It's not COVID, it's the regular flu, ok? Então, galerinha do oitavo ano, hoje a gente vai fazer uma aula bem legal, uma aula sobre a expansão do nosso país, a expansão do Brasil, ok? Então, vamos lá. Let's get to it, because you only have 30 minutes. Colonial Brazil. Então, a gente vai começar do começo lá, né? Na verdade, a aula de Geography e tem relação com Geography, mas hoje, basicamente, a gente vai estar falando aqui de History, de história. Por quê? Aquela história. A gente não consegue entender o mundo de hoje se a gente não entender o mundo do passado. A gente tem que estudar o passado para poder entender o futuro. Então, vamos lá. From the beginning of colonization to the Philippine Dynasty. Bom, eu estou começando daqui porque eu imagino que aí você já tem acesso a isso daí, né? Já aprenderam sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Aquele tratado entre Portugal e Espanha, que eles passam a linha imaginária. E aí, uma parte do lado leste, leste, isso, ficaria com Portugal, e o lado oeste ficaria com a Espanha, né? Esse Tratado de Tordesilhas, né, apesar de ele dá a impressão, né, de que ele é uma desvantagem grande para Portugal, né? Mas na verdade não é, porque pelo menos para a época, né, ele, digamos assim, o filé, digamos assim, ficou para o lado de Portugal, que é muito mais fácil de você. Na verdade, esse não é o Tratado de Tordesilhas, não. O Tratado de Tordesilhas ele é bem menor, ele pega um pedaço bem menor aqui, então não é. Não é Tratado de Tordesilhas, não. Opa, o que foi que eu fiz? Vamos voltar para cá. Eu desci, background. Bom, aqui. Então, Tratado de Tordesilhas é aquele acordo, mas, na verdade, acordos eles duram até onde é interessante, né? Então, no século XVI, the oscillation, então o que foi acontecer? The oscillation observed in the Tordesilhas line in the 16th century were not only due to the inaccuracy of cartography means of the time, but also intentional errors of a political ideological nature. Então, ali criou-se o Tratado de Tordesilhas, cometeu-se alguns erros cartográficos. No entanto, ali o pessoal cometeu um errozinho proposital, né, para dar uma invadidazinha, né? Não é assim que funciona, né? Todo mundo quer dar uma invadidazinha na área um do outro, pegar um pedacinho de chão, um pedacinho de terra. Então, from his analysis, the Portuguese desire to define the limits of its territory in the South American continent is perceived by the control of its two main rivers, the Amazon River and the Rio de la Plata to the south, ok? Então, acabou ficando nisso daí, né? Os portugueses, eles pegaram aquele filé ali, que é exatamente a parte do lado da praia, mas depois eles viram que tinha muito mais coisa boa para dentro. Eles disseram, opa, vamos lá, né? Vamos dando uma de doido, vamos dando a João sem braço, né? Quem já jogou bola de gude aí, né? Vamos comer um queijo, né? O famoso comer o queijo. É quando vai dando aquela invadidazinha ali, vai botando a bola mais para frente um pouquinho, vai chegar perto da outra bola de gude. Eu não sei se vocês jogam bola de gude no dia de hoje, mas, bom, na minha época, bola de gude, né? A gente jogava um contra o outro e o objetivo era bater, né? Pegar a bola com a sua bola de gude, com a sua jogada, bater na bola de gude do outro.
E se você conseguisse bater, quem conseguisse bater na do outro, ficava com a bola. Obviamente, quanto mais próximo está a bola de gude, mais fácil fica de acertar o outro, né? Então, a gente chamava essa roubadazinha de espaço, botar um pouquinho mais para frente, chamava de comer queijo. Né? Dizer, tá comendo queijo, né? Não sei se vocês fazem isso no dia de hoje. Eu nunca mais vi uma criança jogando bola de gude, então, provavelmente não. Ok? Então, é isso aí. The opinion was supported by the historian diplomat Jaime Cortesão, which showed that the Portuguese maps of Brazil reflect the legend of a territorial unit like a large island surrounded by the waters of two great rivers, whose sources are located in a central lake. Does the union of the two great river basins possibly show the desire of the Portuguese that the meridian or Tordesillas constitute a natural border? Even the proof that the line ran further east cannot dispute the unequivocal fact of natural limits. Ok? Então, aqui, ó, o Isla Brasil, né? Isla Brasil, ilha, né? Que eles chamavam de uma ilha. Isso é uma ilha. E aqui eles tinham mais ou menos o que seria essa ilha, né? A gente teria aqui um mapa do que seria mais ou menos o Brasil. E eles imaginavam esse rio, né? Rio Paraná, eles achavam que se encontrava, né? O Rio Paraná, essa imagem que eles tinham, que o Rio Paraná, que é ali um afluente do Rio da Prata, ele se encontraria aqui com o Rio Amazonas, né? E aí formaria um grande lago no meio. Acredito que isso daqui possa ser o rio, o que hoje é o Rio São Francisco, pode ser que seja esse daqui, né? Mas a gente vai vendo as cidades aqui, ó. Bem interessante esse mapa. A gente tem a Parabia, que seria o Paraíba, né? Rio das Virtudes, Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Olinda, de São Agostinho, Cabo de Santo Agostinho, e por aí vai, né? A Sirigipe, que depois se transforma em Sergipe, né? Então, acredito que isso daqui, pela cara, aqui poderia ser o Rio São Francisco. Então, haveria meio que uma união de rios, né? Aqui no meio de um grande lago. Pode ser que isso daqui foi pura imaginação deles na época. Pode ser que não, eles tenham confundido aqui com o Rio Araguaia, né? Que vem descendo aqui. Tá certo? De qualquer forma, é interessante a gente ver isso daqui, tá certo? Então, bom, the legend, então, é uma lenda, era uma lenda, né? Of the islands of Brazil was gradually overcome as a colonizer went to the heart of the continent. À medida que eles foram para adentrando ao continente, eles foram percebendo que, opa, não era bem assim. And above all by the story Jesuit priest Diogo Soares and Domenico Capaci in the first half of the 18th century. Então, mais ou menos já nos anos de 1700, né? Eles já vão descobrindo novas coisas. Even with regard to the term of Tordesillas, the questioning of European nation in relation to the dominion of the seas leads to the dispute at the coast, first with the French and then with the British and the Dutch, who used the Corsicans extensively. They also allied with the natives as an instrument to access the wealth of the colony. Ok? Então, aqui eles têm que gerenciar não só o avanço no interior, né? E aí é que o Brasil ele vai crescendo, que é hoje, mas eles também têm que cuidar de defender a costa. Como eu disse, até então a costa seria o filé. Por que que a costa seria o filé? Seria a melhor parte? Por causa do acesso, né? Até hoje, se você parar para pensar, uma pessoa que mora no interior, vamos pensar assim, uma pessoa que mora em Arco Verde, né? Fica a 2 horas e meia da cidade. Tudo está aqui tudo tá aqui na costa, né? Presta atenção que a grande maioria das capitais brasileiras estão perto da costa. Não é por outra razão, é porque, né, o porto era o grande. O porto e hoje o aeroporto são os grandes que levam e trazem, né, as coisas. Então, o porto
você estar perto do porto seria estratégico, você ter tudo mais rápido que você teria no interior. Então, ainda se aplica até hoje. Ok? Então, given the relative failure of the so-called Coast Guard expedition, Gustavo Jacques, the Portuguese crown, invested in colonization using the formula ready for success in its Atlantic islands. The application of hereditary captaincy system and introduction of sugarcane as a sustainable economic support of the occupation. The relative success of the system in turn led to the creation of general government in Salvador de Bahia. Então, eles, na intenção de proteger, né, uma área tão vasta, eles criam as capitanias hereditárias, tá certo? E dão a alguém para administrar essas capitanias hereditárias, obviamente com um monte de benefícios, né? Vários benefícios, tá certo? Então, é a forma que eles acham de se proteger, digamos assim. During the Philippine Dynasty, 1580 to 1640, on the one hand, disputes over land border ceased, which expanded with the conquest of the northeast coast of Brazil towards the mouth of the Amazon. With the creation of Fort Natividad, then the conquest of the same mouth of the Amazonian campaign that will last approximately a decade, between 1625 and 1635. 1636, the epic journey of Pedro Teixeira takes place, who left from Belém do Pará and traveled the course of the Amazon, reaching Quito, Ecuador. At the same time, the invasion of northeast of Brazil by the forces of the Company and Netherlands of the West Indies occurred in two phases, right? Então, enquanto eles estavam se preocupando em invadir, em adentrar, ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, porque eles viram que tinha florestas, tinha riquezas ali, eles, ao mesmo tempo, tiveram essa dificuldade. E aí foi exatamente no momento em que, na verdade, a Holanda invade Recife, né? E, na verdade, quem faz isso, engraçado, naquela época, vejam o grau de evolução, né, da Holanda naquela época, apesar de que Portugal e Espanha também meio que faziam isso. Era uma espécie de empreendimento, na verdade, né? A base, obviamente, sendo bancado pela coroa. Mas era uma PPP, a gente chama hoje isso de PPP, parceria público-privada. Na época também existia uma mega empresa, dizem que essa empresa hoje seria uma das maiores empresas do mundo, seria muito maior que o Google, as maiores empresas aí do mundo, né? Como é que é o nome da empresa? The West Indies, Índias do Oeste, Companhia da Holanda das Índias do Oeste. Basicamente era uma empresa privada, que ela, provavelmente financiada pelo governo holandês, né? Ela explorava outros territórios, tá? E aí essa empresa, ela vem aqui, ela foi criada com esse nome, Companhia da Holanda das Índias do Oeste, porque a intenção no momento da criação dela provavelmente foi esse, de explorar o oeste das Índias, as Índias do Oeste. Mas aí eles dizem, peraí, já que a gente está aqui, já que a gente tem a logística, a estrutura, por que não invadir outras áreas que são tão ricas quanto, né? E aí é quando eles invadem o nosso Recife, né? Invadem o nosso estado e ficam aí um bom tempo, tá? Fica um tempo razoável e a gente vê ao redor do Recife a história sendo contada, né? Mas vamos lá, a gente está aqui para falar sobre a expansão do Brasil, né? From the Restoration of Independence to the Treaty of Madrid. Okay, so in the context of restoration of Portuguese independence, new questions are being raised about the limits of colonial Brazil. Initially, it is necessary to address the so-called Brazilian War. To this end, the peace treaty between the Netherlands and Portugal was signed. The Hague, August 6, 1661. For this, the Netherlands officially recognized the loss of their possessions in the northeast of Brazil and West Africa. Também eles invadem lá, né, na África, São Tomé, Príncipe e Angola. In exchange for an indemnity of 4 million crusaders, the return of their artillery, the transfer of some colonies in the east, and some commercial advantages. Então, para contar a história
para resumir essa história, houve uma troca. Se eu te devolvo isso, eu vou embora, deixo tudo que eu construí aqui, tudo que eu tenho, aqui e também Tomé e Príncipe, lá em Angola, mas aí eles pegam outros territórios de Portugal e também um dinheiro, que é aqui 4 milhões de crusaders. Talvez venha daí o cruzado, né? Talvez seja por isso que ganhou o cruzado. Agora é interessante. E também saindo em paz, sem serem atacados. Tá? Isso daí dá uma tranquilidade para o governo português, que já se localizava no Brasil, para agora expandir o território. In 1668, peace was established with Spain, ending the war restoration on the peninsula. A decade later, in 1678, the Portuguese crown determined the occupation of the left bank of the Rio de la Plata, which materialized with the establishment of Colonial del Sacramento, which led to reopening of the disputed territorial with the Spanish south of the colony. With the conquest by the Spanish troops from Buenos Aires, the Provisional Treaty of Lisbon, okay, that Portugal returned to Cologne, okay? Então, aí já existia uma disputa naquela região ali mais do sul, Rio da Prata, eles têm interesse grande no Rio da Prata. O nome Rio da Prata, porque tinha muita prata, tinha metais preciosos, né? Então existia um interesse grande ali. Eles ainda tentam invadir um pedaço além, né? Eles querem pegar aquele pedaço todo, mas aí na briga acabam os espanhóis tomando de volta, né? Mas fica aquela briga ali. A few years later, May 1697, at the other end of the colony, French troops under the command of Marquis de Ferrol, governor of French Guyana, invaded the Amapá region, conquering the Macapá and Araguani forts. In the development of conflict, 2 agreements were signed. Então, aqui, ó, a Guiana Francesa, que já pertencia à França, eles estão aqui em cima do Brasil, né? Ficam nessa região aqui, tá certo? O que é hoje isso daqui, né? Eles por ali vão lá e pum, pegam a parte, né, que pertencia aos portugueses, né? Então, provisional. Então, eles fazem um acordo ali. Provisional and suspensory Lisbon Treaty, signed between Portugal and France, declare indefinite possession of the land between Fort Macapá, Oiapoque River, or Vicente Pizon, a stipulation and demolition of Fort Macapá, Araguaia. The treaty was never formally complied by the Portuguese crown by secret instructions transmitted to the governor Captain General of Pará, Fernão Carrillo. Então, eles fazem um acordo ali para um ficar de lado do Oiapoque, o outro lado de cá, tá certo? Também tem um Treaty of Utrecht, signed between Great Alliance, England, the Netherlands, and Austria, and France, to defeat the contacts of the War of Spanish Succession. Establish a stable European political system, the balance of power between the powers. Support of England won 5th, Portugal won to Article 3 of the Treaty. Cape, Oiapoque River. Então, ali você tem, né? Você tem, por exemplo, hoje a gente consegue ver, né? Tem aqui a Venezuela, que pertencia aos espanhóis, você tem a Guiana inglesa, você tem a Guiana francesa, você tem Suriname, que pertence aos holandeses, né? E você tem o Brasil, que pertencia aos portugueses. Então, você tinha as potências mundiais, naquela época eram as potências, esses 4 eram as grandes potências mundiais. E aí, para manter a paz lá, na Europa, eles fazem meio que um acordo. Ó, vamos fazer um acordo aqui, né? Para todo mundo ficar com um pedaço aqui, para a gente não criar problema aqui em casa, não criar rivalidade aqui em casa. Ok? Então, vamos lá. After this treaty, the relationship between Portugal and England became very close, a process similar to that between Spain and France. Thus, the Iberian nations were able to maintain their colonial rule in the face of Anglo-French rivalry throughout the 18th century until the Congress of Vienna. Naquele momento, né,
e até hoje existe uma certa rivalidadezinha entre Inglaterra e França. A França, né, isso daí, depois aí da Guerra dos 100 Anos, né, aquela Guerra dos 100 Anos em que os franceses invadem a Inglaterra e passam quase 100 anos lá na Inglaterra, então eles têm uma rivalidade razoável, mas eles conseguem chegar a um certo acordo em que Portugal ele se aproxima mais da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, e a Espanha se aproxima mais da França, né? França e Inglaterra não se batem, ok? Mas se respeitam, ok? Talvez por uma questão de dizer assim, peraí, tem tanto para todo mundo, vamos dividir aqui, não vamos brigar por causa disso, não, né? Então, ok, tô aqui. Also, in the context of diplomatic negotiation, Utrecht, a second agreement was signed between Portugal and Spain to end the Portuguese-Spanish conflict. Então, também houve um acordo para encerrar o conflito entre Espanha e Portugal. For this reason, Spain returned to Portugal, the Colônia del Sacramento, having rekindled, after rekindled the conflict. Oops, está carregando, não? Por quê? The conflict, the 3 of October 1735, for possession of the colony of Sacramento. Armistice, sei nem que palavra é essa, was signed, um acordo, né, between the two crowns. From a treaty of Madrid Independence. Vamos pular aqui, porque eu quero Imperial Brazil. Okay. Então, vamos para a parte aqui que mais interessa, né? With the Proclamation of Independence of Brazil, 1822, né? The territorial unity was assured internally in the development of the so-called War of Independence, Guerra da Independência, como se eu tivesse tido Guerra da Independência. Externally, the borders of new country were defined by the Treaty of Peace and the Alliance, August 29, 1825. This law was signed between Brazil and Portugal when the intervention of England under your terms. Então, Inglaterra, essa altura do campeonato, é uma mega potência, superpotência, né? Equivalente, digamos assim, aos Estados Unidos, nem hoje. Estados Unidos há 20 anos atrás. Estados Unidos, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, disparada a maior potência, ninguém, né? Então, com a proteção da Inglaterra, a Inglaterra, óbvia, de burra, não tem nada. Ela depois ali vai ficar só coletando impostos da gente, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir. Então, com esses acordos aqui, Portugal ganha a bênção da Inglaterra para ter esse território aqui, que está aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Once of Portugal used sovereignty to Brazil and took upon himself the title of Emperor, which Pedro I of Brazil, his son, accepted. Então, né, Juan VI vai ser o imperador do Brasil, com a aceitação do filho dele, né? Dom Pedro I. Brazil promised not to accept the proposal of Portuguese colonies to join the Empire of Brazil. Então, o Brasil promete não aceitar propostas portugueses das colônias portuguesas, né, se juntarem ao Império do Brasil. Então, ficariam independentes, né? Quanto mais independentes, quanto mais cada um cuidando do seu, mais fácil dominar, né? It established the most perfect peace and friendship, defined the rights of citizens in the other country, and the restitution of compensation, property confiscated or destroyed during the war of independence. Então, lá vem aqui uma taxazinha para pagar. It restored bilateral trade of 15% ad valorem tax on all goods. Então, toda vez que o Brasil vendia algo, tinha que pagar imposto. Toda vez que comprava algo, tinha que pagar 15% de imposto. Tá aí, trabalhar, ganhar sem fazer força. Ok? Então, mais ou menos isso daí que acaba acontecendo, né? Então, a gente vamos dar uma olhada aqui, ó, no mapa que acabou se desenhando, né? Império do Brasil, em 1822. Então, a gente tem praticamente
praticamente, né, o que hoje é o Brasil. A gente só não vai ter aqui, eu não tenho certeza absoluta, mas talvez exista alguma mudança aqui ainda. Acho que aqui o Uruguai ainda pega um pedacinho maior aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem o Acre aqui, que é comprado depois, tá? O Acre aqui ele vai ser comprado pelo Brasil, se não me engano, é comprado da Bolívia, algum tempo depois. Então, deixa eu ver se isso daqui aumenta ainda mais. Não, não foi muito, não. Mas, bom, aqui o Acre ele vai ser comprado depois. Basicamente, é isso que vai acontecer. O restante de divisão, né? Por exemplo, aparece Mato Grosso do Sul, vai aparecer Tocantins aqui em cima, né? As divisões aqui elas vão aparecendo depois dentro do país Brasil, né? Aqui, ó, se eu não me engano, aqui eram 2 territórios, né? Santa Catarina que era outra coisa, né? Mas basicamente a gente vê que a estrutura é muito similar. Vai surgir o estado de Roraima e do Amapá, né? Aqui com o tempo, mas dentro do território brasileiro, bem parecido com o que a gente tem hoje. Tá certo? Vamos ver se a gente tem alguma informação mais relevante. Expansionism in the Amazon. Então, ó, aqui em Colômbia and Peru were the main countries to lose the territorial integrity as independent nation before the empire of Brazil. This due to scarce population of the areas nearing the progressive colonization of Brazilians who settled in the areas denying principle of iuti possidetis iuri. Então, esses territórios, né, com o tempo eles foram sendo ocupados, e a gente vê porque é mais gordinha aquela área, praticamente não tinha população, eles foram invadindo e tomando. Tá? E aqui outra imagem também a gente tem, né, para mostrar. Inclusive o Equador, depois ele perde ainda mais território, porque aqui mostra ele fazendo fronteira com o Brasil, e a gente sabe que o Peru, aliás, que o Equador e o Chile são os únicos países na América do Sul que não fazem parte que não fazem fronteira com o Brasil. Ok, boys and girls? Então, a Republic of Brazil, after the Proclamation Republic of Brazil, its rulers faced the question of its limits, which although they had been defined by the Brazilian Constitution of 1891, were not formally delimited. Therefore, the so-called Old Republic is involved in a series of boundary issues, having its greatest exponent in the figure of José Maria da Silva Paraíno Jr., Barão del Rio Branco. Okay? Então, questions da área do Palmas. Então, esse vai ser o homework da gente. Então, tem algumas questões que ficaram para ser resolvidas, mesmo quando o Brasil se transformou numa república. Então, a homework de vocês é exatamente isso, é buscar uma explicação. Vocês vão um parágrafo, 2 parágrafos, darem uma explicação sobre essas questões que ficaram, essas disputas que ficaram aí a serem resolvidas na época, o Brasil já como uma república. Então, tem a question of area of Palmas, a questão da área de Palmas, das missões, né? Que exatamente aquela região que eu falo ali, tá certo? Ali da região do Tratado de Montevidéu, com o Rio Grande do Sul, Matter of Amapá, a questão do Amapá, tá certo? Né? Tem essa questão. Question of the Island of Trinidad, né? A Island of Trinidad, eu acho que hoje o que é Trinidad and Tobago, que foi entregue recentemente, inclusive pelo governo britânico, deixou como independente, né? Então, é outra questão interessante. Ok? Question of Acre, Acre War, né? Na verdade, o Acre acabou num acordo, foi um princípio de guerra ali, mas o governo acabou fazendo um acordo, que ele compra, né? Já dei um spoiler. Question of Pirará, ok, ali com Roraima,
other boundary issues. Então, boundaries com a Guiana holandesa, que hoje é Suriname, com a Colômbia, o Uruguai novamente e com o Peru. Ok? Então, that is it for our class today, boys and girls. E fico aguardando aí a tarefa de vocês aí sendo postada lá no Class App. Ok? Então, a gente se vê na próxima aula. And see you later.